Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Meu Bebê. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito sugerido por vocês e um tema que faz muito parte da minha vida, que é a dificuldade que algumas pessoas ou casais têm para engravidar. Se você não conhece a nossa história, eu e meu esposo Ricardo levamos 7 anos para engravidar da nossa filhinha Vitória, mas é claro que cada família passa por uma coisa diferente. Então hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Luciana, que também passou por esse processo de infertilidade com o esposo, e eu acompanhei a jornada dela, então eu queria muito que ela contasse para vocês também. Em 2006, o Rodrigo e eu nos casamos. E aí nós já tínhamos a suspeita que nós teríamos dificuldade para engravidar, porque quando ele era adolescente, ele fez uma cirurgia e o médico falou que era interessante investigar isso, né? Os tratamentos para engravidar normalmente são feitos na mulher. Mesmo que a infertilidade seja por causa masculina, é a mulher que toma as medicações para potencializar o seu sistema reprodutório para que consiga uma gravidez. Depois de um ano que a Flávia não conseguiu engravidar, nós fomos procurar ajuda médica. Eu fui tranquilo, achando que era só uma coisa que acontece com casais, às vezes leva 1, 2 anos para engravidar. E chegando lá, a gente já tinha feito um exame, pré-consulta, que a médica pediu para a gente conversar. E aí, realmente, as coisas começaram a mudar dentro da minha cabeça. Aí eu comecei a pensar muito, porque eu sabia muito do desejo da Flávia de ser mãe. Já em 2011, nós realmente desejamos ter filhos e vimos que não estávamos conseguindo, a gente parou de evitar. Então, nós partimos para os tratamentos mesmo. A diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro é que a inseminação é um tratamento mais simples, menos invasivo, com menor uso de medicação. Normalmente é a primeira escolha do casal por recomendação médica. Depois de tantos anos de tentativa, de tantos altos e baixos que a gente passou, eu comecei a me sentir muito mal, principalmente porque eu trabalhava com crianças e eu pensava, puxa, e se eu não for mãe? E se eu nunca for mãe, eu não vou ser feliz? E eu percebi que eu precisava tirar o foco do meu problema. E eu comecei a buscar ajudas, comecei a ler livros e eu descobri o Diário de Gratidão. Eu comecei a reparar as coisas à minha volta que eu era grata, então eu comecei a escrever todos os dias 5 coisas que eu era grata e me deu mais ânimo e mais fé também para continuar e falar, não, vamos seguir no caminho, eu tenho um objetivo e eu vou conseguir. Em 2013, nós fizemos a nossa primeira fertilização in vitro. Esse tratamento é um pouco mais complexo, ele tem uma carga de medicação mais forte, mais pesada. E aí nós tínhamos maiores chances de dar certo, mas também, mais uma vez, resultado negativo, não consegui a gravidez. A cada negativo que vinha, eu falava, não, vou tentar mais uma vez. E eu olhava para o futuro e ele era totalmente incerto, mas eu sabia de uma coisa, que eu não ia desistir até conseguir ser mãe. Uma coisa que me ajudou bastante a segurar as pontas, a ficar mais feliz e mais confiante, foi o apoio do meu marido, Rodrigo, porque ele sempre acreditou que ia dar certo. Durante 7 anos, nós fizemos 3 inseminações artificiais e uma in vitro. Dessa in vitro que saiu a nossa filhinha Vitória. Depois de tanta espera, depois de tantos tratamentos, chegou o meu primeiro positivo. Foi um choque pra mim, eu não acreditava. Eu olhava assim, será que é verdade? Será que não é? E o meu médico, sempre muito profissional e sempre muito cauteloso, falava, calma, não comemora ainda. A vitória é quando você sair do hospital com o bebê no colo, nos seus braços, assim, chorando ou rindo pra você. Então, a gravidez toda foi assim, de alegria, de euforia e de preocupações. Em 2014, uma nova tentativa, e aí sim, nós fizemos a nossa segunda fertilização in vitro e aí finalmente nós alcançamos nosso resultado positivo. E uma coisa super curiosa que aconteceu conosco foi o seguinte, quando eu já estava grávida, na sexta-feira, a última sexta-feira da gravidez, estava agendado o parto para segunda-feira, eu recebi uma ligação e foi a primeira vez que eu recebi essa ligação. Era a psicóloga da vara da infância dizendo,
olha, queria saber se o cadastro de vocês está ativo, se está tudo ok, porque nós temos um bebê para vocês adotarem. E eu fui ouvindo toda aquela história, um histórico muito triste, difícil daquele bebê, e já caí nas lágrimas, chorei demais, porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Depois de ouvir tudo isso, então eu expliquei que eu já estava prestes a parir, minha bebê estava pronta para nascer, e embora meu coração fosse para adotar, não era naquele momento que eu ia poder fazer isso. Mas foi muito emocionante porque eu vi que foi a data marcada para eu ser mãe. Era junho de 2015, eu tinha que ser mãe. Então, de uma forma ou de outra, meu bebê estava chegando. Fomos passando semana a semana, e aí você começa a perder mais desse medo e só foca na felicidade, que é uma maravilha, porque a hora que o filhinho ou a filhinha nasce, nosso caso, a Vitória, foi um outro mundo se abriu de frente aos meus olhos. É interessante que, apesar de eu ter tido toda essa experiência com a Vitória, né, ter esperado 7 anos, já ter uma filha, quando eu fui tentar a segunda gravidez, parece que eu voltei a estaca zero, porque eu sabia o quão maravilhoso era ter filho. E eu achei que seria um pouco mais fácil, porque eu já tinha Vitória, mas foi tão difícil quanto ou mais, porque eu sabia da sensação e eu queria ter ela de novo. Então, quando a gente teve o nosso negativo, que a gente fez outra in vitro e teve um negativo, meu mundo balançou de novo. Eu falei, não acredito, a gente vai ter que passar por tudo isso de novo. Mas ao mesmo tempo eu voltava naquele momento, assim, naquele estado de gratidão, eu falava, eu já tenho a minha filha, eu tenho o que eu tanto queria. A gente está buscando, né, um a mais. E quando eu engravidei do Henrique, os mesmos medos voltaram. Eu fiquei surpresa até. Depois que passou os 3 meses que eu comecei não, agora vai. Engatou, agora vai. Meu conselho para quem está tentando engravidar é: não desista. Quando você alcança o seu resultado positivo, você vê que todo aquele esforço, toda aquela batalha não foi nada em meio à felicidade que você tem, a recompensa que é ter um bebê nos braços. Se eu pudesse oferecer algum conselho para alguém que está passando por isso, é de ter um bom diálogo com seu esposo, com a sua esposa. Apesar de eu e o Ricardo ter passado por muitos altos e baixos, tudo que ajudou a gente foi conversar. Eu agradeço muito a oportunidade de contar para vocês a minha história. Um grande beijo e não desistam. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com pessoas que vocês conhecem que estejam passando por isso. Uma coisa que me ajudou muito é saber que eu não estava sozinha. Eu procurava fóruns, eu procurava pessoas que estavam no mesmo barco que a gente. Muito obrigada por assistir. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau!